Olá, meu nome é Camille Farias e eu sou mestre em terapia multidimensional. E hoje venho trazer um papo super incrível para vocês, que eu acho que são dúvidas que muitas pessoas têm em relação a esse processo da pós-vida, vamos por assim, né? Pós-desencarne, do que é. Por que que algumas pessoas se tornam obsessores depois que desencarnam? Então, gente, eu vou trazer para vocês muito uma experiência, tanto dos estudos que eu já fiz dentro dos estudos de Kardec, porque eu já passei pela religião espírita, eu já passei pelo espiritualismo, já passei pela Umbanda e hoje eu sou universalista, não tenho religião. Mas então vou trazer muitas dessas visões e principalmente também visões de processos de projeção astral que eu já tive, em que eu pude perceber muita coisa, dentro dos meus processos também de trabalho, em que às vezes a gente encontra familiares que se tornaram obsessores e eles são encaminhados para a luz, dentro das terapias que eu também ofereço hoje. Então, assim, é bastante informação para que você consiga ter compreensão do porquê que algumas almas se tornam obsessores. Uma das coisas que você precisa entender é que a partir do momento em que a gente desencarna, existem pessoas que têm muito medo do outro lado ou que geralmente não compreendem que a vida continua após a morte. E muitas vezes elas nem compreendem que elas já desencarnaram, que elas não estão mais vivas no corpo físico. Isso traz um pouco de confusão mental. Existem também as almas que têm muito apego aqui à terceira dimensão e elas não se permitem ir para dimensões superiores. Todo esse conjunto de crenças, de medos e de comportamentos faz com que elas queiram se manter aqui na terceira dimensão. Só que a terceira dimensão não é um lugar para quem já desencarnou, é um local para pessoas que estão vivas, né, encarnadas. Então você não pode continuar aqui depois que você desencarna, mas tem almas que mesmo sendo de religiões de cunho mais espiritual, às vezes não conseguem compreender isso e continuam aqui. Querem um exemplo muito grande disso? Eu atendi uma cliente minha que ela perdeu o marido recentemente e o marido não queria ir para o plano espiritual para receber tratamento, ajuda, direcionamento, porque ele acreditava que ela não ia dar conta de deixar aqui, que era muito peso para ela. Ele estava muito apegado à empresa que ele tinha, ele estava muito apegado à família que ele deixou. E ele falou: não, eu preciso ficar aqui porque eu tenho que cuidar. Isso foi durante uma sessão em que a gente canalizou, né? No caso, eu canalizei a mensagem desse esposo dessa minha cliente, e ele falava: eu não quero ir embora, não posso ir embora, ela não vai conseguir direcionar as coisas de direito, e, tipo, não no sentido de, tipo, eu faço melhor, mas é porque ele sempre tentava ser o protetor dela. E ele falou: eu tenho que ficar aqui, eu tenho que cuidar da minha mulher, eu tenho que cuidar da minha empresa, eu tenho que cuidar da minha família, eu não posso simplesmente ir embora daqui. Então, a consciência que foi trazida para essa pessoa poder ir para o plano espiritual é que enquanto ele estava aqui, ele estava mais atrapalhando do que ajudando a família dele, porque para ele poder se alimentar, gente, entenda assim, o corpo físico ele se alimenta de coisas físicas. O espírito, por ser uma energia, ele se alimenta de energia. Então ele estava se alimentando da energia das pessoas de quem ele estava ali perto, porque ele também sentia necessidade, senão aquela alma ela fica fraca se ela não tem uma alimentação. Quando nós vamos para os planos superiores de luz, a gente se alimenta de fluidos espirituais para poder manter a nossa alma firme e forte. E quando essas pessoas não estão no plano espiritual, acredita de quem que elas vão se alimentar? Dos encarnados. É nesse momento que começam os processos de obsessão, porque ele precisa se alimentar, mas ele quer estar num lugar que não corresponde a ele, aí ele vai começar a se alimentar da energia das pessoas, e aí começa o processo de obsessão. Em vez desse espírito ter uma evolução, ele tem uma regressão espiritual muito pesada. Depois que ele recebeu essa consciência, ele se permitiu, ele aceitou ir para o plano de tratamento espiritual e foi direcionada pelos meus guias e mentores para os planos de tratamento espiritual. Mas existem almas que são totalmente relutantes. Teve um outro processo que foi muito incrível, que esses dias, quando eu estava indo para o centro de Curitiba, eu peguei e ativei os portais para fazer cura planetária, e nessa cura planetária eu ativo os arturianos, né, chamo a ajuda dos arturianos para a gente fazer resgate de almas perdidas, que tem muita alma justamente que desencarna, passa ali do período de 7 dias, no máximo 15 dias, depois se fecha esse portal e a pessoa não consegue ter acesso às dimensões elevadas, porque é um tipo um time, ó, você tem 7 dias para se desconectar aqui da Terra para poder ir pro plano espiritual. Depois disso, ela já passa a ser obsessor, tá? Então a gente foi pro centro de Curitiba, eu ativei esses portais, chamei os arturianos para fazer os resgates. E tinha a alma de um moço que me tocou muito quando eu era criança. Eu tava andando no bairro com a minha babá
E que quando veio minha babá me mostrou, e eu não sei por que que ela fez isso, eu era apenas uma criança, mas eu perdoo ela, que ela pegou e me mostrou que tinha um corpo desovado ali, e o corpo desse homem estava com a boca costurada, estava sem os olhos e os bichinhos assim, formigas. Ele tinha acabado de ser jogado ali porque ele não estava nem fedendo ainda, né? Mas as formiguinhas já estavam ali, e foi muito bizarro pra mim ver aquilo, tanto que até hoje, já se passaram mais de 20 anos, eu não esqueci. E aí me tocou assim, eu peguei e falei com meus amas arturianos, eu falei, olha, eu não sei o nome dessa pessoa, não sei data de nascimento, eu não sei nada, mas eu vou pôr na tela mental aqui pra vocês e vocês verem se encontra essa pessoa. Eles encontraram. E vocês conseguem encaminhá-la para a luz, ofereçam ajuda, por favor, porque foi muito triste a forma que essa alma foi morta, né? Aí os arturianos ficaram um tempo off, porque é eles que fazem o trabalho, gente. Eu só peço mesmo e eles que fazem. Eu sou só um canal mesmo, uma ferramenta dos arturianos, vamos por assim. E aí ele passou acho que uns 5, 10 minutos, eles voltaram a Kami. Ele não quis passar pro plano de tratamento espiritual porque ele tá com muito ódio no coração. Aí eles me contaram a história que esse cara fazia parte de uma facção criminosa e ele caguetou alguém do grupo. Então pegaram, descobriram que foi ele, e ele teve a morte do jeito que ele teve. Só que ele ficou com muita raiva de ter sido morto assim, ele começou a obsediar o cara, o mandantão, né? O chefe ali do tráfico. E eu fiquei assim, tipo, como assim? O cara tá obsediando e o cara ainda não morreu, porque isso já fazem 20 anos. Geralmente, quando o obsessor tá com muita raiva e ele fica obsediando o campo de alguém, não demora muito pra essa pessoa desencarnar dentro das experiências que eu tenho, pelo menos. Aí os arcturianos responderam assim: é porque essa pessoa tem uma energia bem pior do que a do obsessor. E é por isso que ele não é impactado, porque ele já tá mergulhado, já tá inserido nesse caos de energia negativa, então isso pra ele não faz diferença. É só mais um fragmento de energia negativa. Aí eu falei, meu Deus do céu. E os arturianos pegaram e falaram assim, e pois é, infelizmente, quando desencarnar, ele quer ficar esperando até desencarnar, porque ele quer acertar contas. E ele se uniu com um grupo de outros seres que esse cara também fez coisas iguais, piores ou semelhantes, né? Pra poderem se vingar dele quando desencarnar, pra, tipo, bater e tudo mais. Então, assim, esses espíritos se permitem ter a sua evolução atrasada simplesmente porque elas não conseguem perdoar, porque elas estão carregando raiva no coração. E aí você vê a importância da, enquanto a gente está vivo, a gente praticar o perdão, fazer uma ho'oponopono da vida, fazer orações, perdoar as pessoas. Gente, esse ano que entrou, 2024, é o ano do karma, né? Não sei se você sabe, mas é o ano do karma, ano de Exu, é ano de Saturno. Olha, que bielzão. E a Camila inventou de fazer o jejum de Daniel logo no começo do ano. Dia 2 eu tava iniciando o jejum de Daniel de 21 dias. E esse jejum me trouxe muita informação de perdão. Tanto que eu tive que voltar ao contato com algumas pessoas, que eu tava de nariz empinado, tipo, por orgulho mesmo. E pedir perdão pra elas de processo de eu simplesmente ter sumido da vida dessas pessoas e coisas mais pessoais que não vêm ao caso, mas veio muito esse processo de perdão para eu poder cultivar. Então, fazer o jejum de Daniel me trouxe muita informação para eu poder perdoar de processos passados que eu não estava conseguindo perdoar e que na verdade eu nem sabia que eu estava com ranço e eu tinha. E tá, na verdade, até hoje me fazendo olhar para alguns aspectos da minha vida, de coisas que aconteceram e que eu guardei certo rancinho. Provavelmente ele é o ascendente em Áries fazendo eu guardar esses ranços, porque eu sou uma pessoa super da paz. E aí eu tive que começar a liberar perdão, e que bom que isso foi acontecendo na minha vida, porque os próprios arturianos falaram, você precisa liberar perdão para você ir para a próxima etapa da sua vida, senão não vai. Como que você quer trabalhar com consciência de quinta, sexta, sétima, oitava, 11ª dimensão, se você tá carregando ranço? Você tá sendo convocada praticamente pela espiritualidade para poder estar trabalhando com o processo de despertar espiritual, com o processo de abertura do novo chakra cardíaco, mas como que você faz isso se você não é o exemplo a partir do momento que você não perdoa? Então vem muita informação para eu poder perdoar, muita informação mesmo, e eu agradeço que isso está acontecendo enquanto eu tô encarnada, porque já imaginou você desencarnar, por exemplo, você levou uma vida muito boa, muito tranquila, mas você desencarnou com raiva de alguém, gente, não vai subir. Vai ficar no umbral, vai ficar aqui na Terra, vai ficar
vagando, você pode ficar perto dessa pessoa até você conseguir perdoar ela, porque tua energia tá presa à energia dela. Quando a gente não libera perdão, a nossa energia se prende à energia da outra pessoa. E é por isso que existem tantos obsessores que estão presos com a gente até a gente fazer o processo de limpeza e elevar a nossa vibração para que aquela pessoa não fique perto. Então, assim, é por isso que muitas almas se tornam obsessores, porque elas estão com dívidas aqui na Terra e outros têm medo de poder seguir em frente, de ir pro plano espiritual por conta das crenças, principalmente religiosas, que fizeram ele entender que a vida muitas vezes acaba depois que morre, ou que não existe vida depois que morre, ou que você vê os seres espirituais é demônio. Eu já tive casos de Nossa, cara, eu nem posso trazer aqui sobre quem foi, porque vai que essa pessoa assiste o vídeo. Porque eu também nunca contei isso pra ela, porque ela não acredita. Então não adianta eu falar, porque ela não acreditava, totalmente cética. Mas o pai dessa pessoa tava vagando na espiritualidade ali. Na verdade, ele não tava como obsessor, mas ele tava andando assim no mundo espiritual, e toda vez que um ser de alta vibração vinha tentar resgatar ele para levar para os planos superiores, ele falava: sai daqui, demônio, porque ele foi ensinado dentro da religião católica que a parte espiritual, fora Deus, Jesus e Maria, todo mundo é demônio. E por mais que Jesus e Maria aparecessem ali, ele ainda ia acreditar que era demônio, porque para ele todo tipo de informação que seja fora daquilo que ele foi ensinado, que ele foi doutrinado, dogmatizado, vai trazer um caos, vai trazer um conflito para essa pessoa. Só sei que depois de muitos anos que ele aceitou ser ajudado, e até hoje não me pergunte como, porque eu realmente não sei, porque era uma pessoa muito mente fechada. Então você vê a importância do autoconhecimento, a importância de praticar uma Ho'oponopono, de você estudar espiritualidade, de você desenvolver sua espiritualidade, porque a vida não vai acabar depois que você se desprender da parte física, tá? Você não vai querer ficar preso ao corpo. Inclusive tem um relato disso também, mas aí não é de uma pessoa que era obsessora. Isso é tema para um outro vídeo. Se vocês quiserem, eu trago para vocês experiências que eu tive com pessoas que já desencarnaram e que ficaram presas ao próprio corpo, de pessoas que ficaram, assim, em lugares meio esquisitos, na parte espiritual. Tenho essas experiências para contar para vocês também. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu trago. Espero que vocês tenham gostado, entendido, e se ficou ainda alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Beijos!